Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Iremos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. De início, eu queria deixar um texto bíblico que se encontra em João, capítulo 14, verso 16, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nessa lição desse trimestre, estamos estudando sobre a Trindade. A Trindade é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não é de hoje, desde o passado, existem grupos, existem sistemas, existem pessoas que tentam negar a pessoa do Espírito Santo. Começa a atribuir doutrinas e ensinamentos falsos acerca da sua pessoa. Dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, dizem que ele é uma força ativa. Outros dizem que ele é uma energia. E para isso costumam utilizar argumentos muito falsos e fraudulentos. As pessoas costumam dizer o seguinte: você pode ser enchido por uma outra pessoa? Não, você só pode ser preenchido por uma energia, por uma força ativa. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma força ativa porque uma pessoa não pode habitar em você. Isso é um ensinamento totalmente errado acerca do Espírito Santo. Porque na Bíblia há diversas categorias que utilizam expressões para representar algo. Por exemplo, diz no Antigo Testamento que o tabernáculo era a habitação do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus, ele cabe dentro do tabernáculo? Lógico que não, foi uma expressão utilizada para mostrar a grandeza de Deus e para mostrar a presença de Deus acerca do seu povo. A mesma coisa com o Espírito Santo. Então são argumentos, são frases, são ensinamentos fraudulentos que querem negar algo que está explícito em toda a Bíblia. Pois bem, e o que a Bíblia então ela vai falar acerca do Espírito Santo? Coloque em sua mente, para ser uma pessoa é necessário determinados atributos. E a Bíblia apresenta esses atributos ao Espírito Santo. O exemplo muito clássico que nós podemos citar hoje está em Atos dos Apóstolos. Lá tinha uma atividade que era as contribuições. As pessoas contribuíam para a igreja, contribuíam para os pobres, contribuíam para aqueles mais necessitados. E determinadas pessoas, cito aqui o exemplo, Ananias e Safira, eles foram dizendo que eles iriam fazer uma contribuição para a casa de Deus, uma contribuição para Deus, e na verdade eles não fizeram. Eles venderam sua propriedade, falaram que estavam contribuindo, mas eles mentiram. E naquele episódio, o apóstolo Pedro disse o seguinte para eles, para as pessoas que estavam em volta, porque como eles mentiram naquela ocasião, aconteceu um fato que eles foram mortos naquele momento, foram consumidos naquele período ali. E o apóstolo Pedro disse o seguinte: olha só, eles não mentistes aos homens, eles mentistes ao Espírito Santo. Você pode mentir para uma energia? Você pode mentir para uma força ativa? Você pode mentir para algo inexistente? Não, você só pode mentir para uma pessoa. Então aqui traz um atributo importante da pessoa do Espírito Santo. Outro argumento é acerca da divindade do Espírito Santo, demonstrando que ele é Deus. Se for lá em Salmos, ele diz: para onde fugirei do teu Espírito? Ou seja, aqui mostra a onipresença do Espírito Santo. Ele está em diversos lugares, ele está em todo lugar. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. Outro ponto importante é que o Espírito Santo estava presente na criação do homem. Lá em Jó, no capítulo 33, diz o seguinte: o Espírito de Deus, ele que me deu vida, ele que me formou, ou seja, ele estava participando também na criação do universo, na criação da terra e na criação do homem. Ou seja, ele é eterno. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Ou seja, diversos atributos, diversos versículos, diversos textos bíblicos, eles corroboram acerca da pessoa do Espírito Santo. É impossível você mentir para uma energia. Aqui a Bíblia diz que pessoas mentiram ao Espírito Santo.
É impossível você ter uma concepção onde o Espírito Santo não seja uma pessoa da Trindade, não seja Deus. Por quê? Porque o salmista disse: para onde fugirei do teu Santo Espírito? Outro ponto importante é quando nos evangelhos Jesus disse: batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui há uma equivalência, é como se fosse uma equiparação entre essas três pessoas, que na verdade é uma pessoa só. São três atribuições distintas. Aqui é a doutrina da Trindade, ou seja, o que Jesus está querendo dizer ali? Dentro dessas vertentes, dentro dessas três manifestações da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Jesus cita batizai-vos, elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está colocando uma equivalência entre elas. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, há uma equiparação entre elas, há uma equiparação de divindade, uma equiparação entre pessoas entre elas. Ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Quem já leu lá nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu acerca dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, acerca dos seus servos, dos seus filhos, daqueles que necessitam. Outra situação que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, que diz o quê? Que o Espírito Santo vai convencer o homem. Ou seja, quem convence tem que ser uma pessoa, tem que ser alguém que está agindo, ou seja, o Espírito Santo está operando, o Espírito Santo está agindo. Portanto, você que está me ouvindo neste momento, busque ao Espírito Santo de Deus. Ele não é uma força ativa, ele não é uma energia, ele não é algo que está vagando nessa terra. Ele é uma pessoa, ele pode te ouvir em todos os momentos, porque como eu disse aqui, ele é onipresente. Aonde que você estiver, o local que você estiver, tenha certeza, o Espírito Santo, ele está com você, ele está cuidando dos seus. Que você venha ter, que você venha buscar, que você venha clamar, que você venha ter mais a presença desse Santo Espírito, porque ele é que está com a igreja nesses momentos difíceis, ele é que nos consola, ele é que está conosco em todos os momentos, seja em momentos de dificuldade e seja nos momentos de alegria e felicidade, porque aqui é um mandamento de Jesus que ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Preste atenção aqui. Nós estudamos nas lições anteriores que Jesus, ele é a segunda pessoa da divindade, que ele tem atributo de Deus. E Jesus fala aqui, ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro na mesma natureza dele, ou seja, uma pessoa também divina e também uma pessoa que vai estar nos consolando. Ou seja, aqui há um versículo ao qual Jesus disse que o Espírito Santo estará convosco. E tenha plena certeza, ele está com você, ele está com a igreja. Que Deus te abençoe, que você venha ter uma semana abençoada. Um forte abraço, tudo de bom sempre.